Olá, minhas girafinhas, sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os seres vivos. Nós iremos entender alguns pontos. Nós iremos aprender a reconhecer um ser vivo, a classificar a sua taxonomia, filogenia e reinos. Eu sou a Tayane Amorim e eu faço ciências biológicas. Então, dando continuidade, nós iremos então reconhecer, classificar, entender um pouco sobre taxonomia, nomenclatura, filogenia e sobre os reinos. Mas, primeiramente, reconhecer. A biologia é uma ciência que estuda a vida em si, ou seja, todos os seres vivos. Mas o que é um ser vivo, basicamente? Seria um leão? Uma planta? Seria um cachorro? Um ser humano? Ou seria um vírus? Então, primeiramente, para responder essa pergunta, nós vamos comparar um ser vivo com um não ser vivo. Então, primeiramente, um ser vivo e um não ser vivo. Um ser vivo, ele possui moléculas orgânicas e inorgânicas. Já um ser vivo, ele possui apenas moléculas inorgânicas. Um ser vivo, ele possui reprodução, metabolismo, organização celular, movimentos e crescimento. Já um ser não vivo, ele não possui reprodução, metabolismo, organização celular, movimentos e crescimento. E assim, com base nessas propriedades, os cientistas eles desenvolveram algumas formas de classificar como seres vivos podem ser classificados. Então, eles podem apresentar uma ou mais células, eles podem se reproduzir, eles podem apresentar um crescimento, eles transformam matéria em energia, que seria o metabolismo, eles respondem a estímulos do meio, e a sua composição química pode ser basicamente de hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio, que ao se combinarem, eles vão formar moléculas bem complexas. São moléculas orgânicas, como os carboidratos, lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos. Então, são considerados ser vivos bactérias e cianobactérias, protozoários e algas, os fungos, as plantas e os animais. Os vírus, eles são considerados uma forma particular de vida, pois, mesmo eles não sendo formados por células, eles apresentam também os ácidos nucleicos, que são capazes de reproduzir e eles não conseguem evoluir ao longo do tempo por causa do seu material genético. E ainda existem muitas discussões sobre se os vírus são ou não são um ser vivo. Sobre a classificação. Com o passar dos anos, os estudiosos eles foram desenvolvendo métodos para dispor os seres vivos em grupos e por suas características em comum. Então, a classificação científica se nomeia pelo arranjo ordenado de todos os seres vivos, mesmo os que já foram extintos. Um exemplo são os dinossauros. E a taxonomia é a ciência que classifica os seres vivos. E dentro da taxonomia nós temos a sistemática, que inclui as espécies em categorias taxonômicas e estuda as relações evolutivas entre os diferentes grupos. Mas por que nós devemos classificar? Nós temos o hábito no nosso dia a dia de separar as coisas, de separar objetos, separar pessoas, e esse comportamento ele é inerente ao homem, vem desde nossa criação. E temos vários exemplos de classificação, como os de uma biblioteca, os livros organizados por temas, por números, os alimentos no supermercado, como os grãos, como frutas, verduras, as roupas em lojas, onde só tem calça, onde só tem blusa, e entre outras coisas. E então, ao organizar todos os seres vivos, nós conseguimos observar todos de uma forma bem prática e bem funcional. Então, durante muitos anos, os homens eles procuraram classificar os diversos organismos. E então, o filósofo e naturalista Aristóteles ele elaborou um dos primeiros sistemas de classificação biológica e que foi usado ao longo dos anos. E o que ele deixou em seus escritos foi um esboço taxonômico que serviu de base para o que nós fazemos no dia de hoje. Então, o sueco chamado Carl von Linné, que é conhecido principalmente por Linneu, usou seus trabalhos como plano básico da classificação moderna.
Este é ele, uma foto dele. Então, ele propôs uma classificação da diversidade biológica conforme a morfologia dos seres vivos, mas sem fazer comparações de parentesco entre tais organismos. Então, ele agrupou os seres vivos em dois reinos principais, que foi o reino animal e o reino vegetal. Então, o reino animal estavam os organismos que não faziam fotossíntese e eles não possuíam parede celular em suas células. O reino vegetal estavam os organismos que faziam fotossíntese e possuíam parede celular em suas células. Então, se agrupou espécies, gêneros, ordens e classes. E nessa época ainda não se existia muito conhecimento sobre os micro-organismos. Por esse motivo, eles não receberam uma grande importância na classificação, por motivos que o Linneu ele tinha uma visão muito reducionista de classificação. Então, a ciência ela foi desenvolvendo, ela foi aumentando seus conhecimentos ao longo dos tempos e foi entendendo diversas características que existiam nos seres vivos. E aí, toda essa classificação original que Linneu fez sofreu grandes alterações. E mesmo com todas essas alterações que ocorreu ao longo do tempo, os princípios básicos ainda são os mesmos até nos dias de hoje. A classificação pode ser dividida em natural, que é um tipo de classificação que se baseia em pontos importantes de semelhança, e pode ser também a classificação artificial, que é um tipo de classificação que ocorre de acordo com alguns pontos de semelhança menos importantes ou sem importância. Com todo esse conhecimento sobre classificações, veremos alguns pontos para a classificação. Pois em qualquer sistema de classificação é usado critérios, regras, sendo esse um dos grandes desafios que existem na sistemática, que é definir quais são as características morfológicas, funcionais e ao mesmo tempo moleculares para classificar todos os organismos, de modo que facilite uma comunicação entre cientistas. Então, tais critérios podem ser a morfologia, o nível de organização estrutural, tipo de nutrição, bioquímica, a embriologia, a genética e a evolução e a ecologia. Então, vamos ver alguns pontos importantes de cada um. A morfologia se caracteriza pelo aspecto do indivíduo, mas os indivíduos com aspectos diferentes podem também estar incluídos no mesmo grupo. Assim, como semelhanças não podem estar relacionados. Exemplo do louva-a-Deus, ele possui todas as suas estruturas, como antena, cabeça, o seu corpo, a sua perna, com coxa, fêmur e todos os outros. E as plantas também, com pecíolos, caule, folha, raiz, semente. Então, devido a isso, se deve ficar atento às seguintes situações. Se aquele ser vivo ele faz metamorfose, que é um mesmo indivíduo, ele passa por várias formas durante toda a sua vida, como os insetos e os anfíbios, ou seja, que a borboleta, ela possuiu uma vida de ovo, aí ela passou uma vida para a lagarta, depois ela fez uma pulpa, da pulpa ela se transformou numa borboleta. E existe também o polimorfismo, que são os indivíduos adultos. Eles podem ter diversas formas, como no caso dos quilidários, que são os pólipos ou as medusas, ou as abelhas, que podem ser como os zangões, operárias e a rainha. Possuem vários tamanhos. E também pode ser olhado como simetria corporal, como alguns organismos eles são assimétricos, já outros eles possuem uma simetria em relação a um ou vários planos. Podendo ser chamado de bilateral, que possui apenas um plano de simetria, que é o caso mais comum, que é a divisão entre duas metades, esquerda e direita. Ou radial, possui vários planos que se intersectam num eixo. Aqui o exemplo de uma estrela do mar, onde ela é uma simetria radial, onde pode ser cortada em diversos eixos, mas todas se encontram no meio, ou diferente de uma mosca, que ela possui uma simetria bilateral, dois lados iguais. Agora, passando para o nível de organização estrutural, é um critério citológico que se leva em consideração o número de células, sendo uni- ou pluricelulares, e a organização celular, podendo ser procariontes ou eucariontes. Então, organismos unicelulares e seres pluricelulares.
E o tipo de nutrição, onde os organismos podem produzir o seu próprio alimento, que são os autotróficos, podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Um exemplo são as plantas. E organismos que dependem da matéria orgânica sintetizada pelos autotróficos para se alimentar, que são os heterotróficos. Somos nós que dependemos de outro ser vivo para nos alimentarmos. E também a bioquímica, que é a comparação da composição molecular do DNA, sendo uma das principais proteínas que temos no corpo, e permite estabelecer relações entre parentescos de organismos. Um caso são as proteínas. E a embriologia, que analisa os padrões de desenvolvimento dos organismos para comparar assim as relações filogenéticas que possuem, sendo o crescimento vamos supor, o humano desde o útero, ou os tipos de embriologia, desde quando ocorre a fecundação, quais são as clivagens que ocorrem e tudo mais. E a genética e a evolução, que são as informações como o número de cromossomos que possuem uma base muito forte, para assim entender a semelhança entre os organismos. Um caso é o do DNA. E também com a forma em que os processos evolutivos fizeram as modificações ao longo do tempo, ou seja, os nossos parentescos. Um dos casos é a comparação entre o macaco e nós humanos. Outro deles também é a ecologia, que é conhecer os nichos ecológicos, o habitat e as interrelações com os outros organismos e também com o ambiente. E assim se terá uma maior solidez na classificação, sendo a interação entre os animais, onde eles vivem, podendo ter várias relações, como intraespecífica, interespecífica, simbiologia, alelobiose, ecobiose, entre outras. E essa foi a nossa aula de hoje sobre os seres vivos. Nós aprendemos a reconhecer e a classificar os seres vivos e te espero na próxima aula para dar continuidade sobre taxonomia, filogenia e sobre os reinos.